Olá, RH! Está oficialmente aberta a segunda temporada do Talks. E o que vem por aí são novas histórias que todo RH precisa escutar. E é claro que entre elas, o que não pode faltar é perrengue. Por isso, os desafios do RH é o tema desse nosso primeiro episódio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Renata Zanata, produtora de conteúdo e host desse bate-papo sincero sobre os recursos humanos. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, medianos na altura do ombro. Hoje eles estão soltos, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena, sorriso largo. Hoje eu estou usando uma malha de gola alta vermelha, uma manta também em tons vermelhos e marrons, calças pretas e botas marrons. Faz frio aqui em Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul hoje. E comigo hoje, para passar um pouquinho de frio e para dividir as suas histórias de amor e ódio nesses 15 anos de profissão, Ricardo de Leon, gestor de RH e acadêmico de psicologia. Seja muito bem-vindo. Olá, meninas, que bom estar aqui com vocês, estou bem feliz. Então, meu nome é Ricardo, eu sou homem, de pele clara, tenho os cabelos curtos, eu uso óculos, né? Tenho os olhos castanhos, nariz médio, boca volumosa, né? Eu tenho um pouco de barba, né? Eu estou usando um casaco azul hoje, uma malha cinza e uma calça preta, né? Tá friozinho aqui na serra mesmo, então a gente tem que se aquecer. E eu sou formando, então, em psicologia, né? Trabalho aí na área de recursos humanos há 15 anos. E o que mais a gente tem, né, gurias, é perrengue. Meu Deus do céu, a gente podia ficar diversos episódios falando só dos perrengues, né? Exatamente isso, Ricardo. E para nos ajudar a incrementar esse nosso tema de hoje, ela, que sempre tem um olhar muito peculiar sobre os assuntos dos recursos humanos, Flávia Noal, também jornalista e produtora de conteúdo. Bem-vinda, Flávia. Obrigada, Rê, Ricardo, que prazer estar aqui com vocês no Talks mais uma vez. Eu tenho uma alegria imensa de participar desse programa e especificamente desse episódio, até emocionei aqui, gente, especificamente desse episódio dos perrengues, porque assim, é muita risada, diversão, a gente ri, né, do que deu errado, depois que deu errado, na hora a gente chora mesmo, mas nesse momento é o momento da gente rir aqui e também divertir os nossos espectadores. No outro episódio que a gente teve na primeira temporada foi um sucesso, por isso eu tenho certeza que este também será um sucesso. Muita gente vai nos assistir e se identificar. Para a gente começar aqui, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, com as pontas com mechas, tenho olhos pequenos e castanhos, o nariz grande, a boca média. Estou vestida hoje com um casaco preto, uma calça preta. Debaixo do casaco preto eu estou com uma malha de cor amarela e estou com botas pretas hoje também, porque como vocês já mencionaram, tá frio e não é pouco, tá muito frio sim, muito obrigada. Mas ainda bem não tá chovendo, porque choveu muito na serra esse ano. E com certeza a gente vai aquecer bastante com os perrengues que vem por aí, né, gurias? Exatamente. Exatamente. E além disso, nós vamos ter algumas participações especiais ao longo aqui do nosso episódio e já adianto, são participações maravilhosas. Mas eu quero começar provocando quem está aqui comigo hoje, ou seja, vocês dois. Ai, meu. A gente sabe, né, que meu coração, Renata. Calma lá. Que a gente sabe que as dinâmicas de grupo, elas são bem importantes para quebrar gelo em algumas situações aí no RH, né? Treinamento, processo seletivo. E hoje não vai ser diferente, porque é assim que a gente vai começar. Eu vou propor para vocês uma dinâmica que se chama Errei, mas Aprendi. E funciona assim. O Ricardo vai começar falando algum ambiente que toda empresa tem. Pode ser um banheiro, uma cozinha, a própria sala do RH. E a Flávia vai compartilhar alguma coisa que ela errou nesse ambiente, mas depois ela aprendeu, deu a volta por cima. E depois a gente inverte a ordem. Pode ser? Vamos lá. Deixa eu pensar aqui na cozinha. Na cozinha, uma coisa que eu aprendi. Olha, eu não sei, assim, ó, que eu errei, mas eu não sei se eu aprendi, porque acho que eu continuo fazendo às vezes, é que não é bom contar fofoca em tom alto.
Mas às vezes baixa aquela emoção, né? A gente começa baixinho, daí depois, assim... Aquele famoso cafezinho na cozinha, né? Exatamente. Pra trocar uma ideia, uma fofoquinha. É coisa boa, né? Coisa boa. Dizem que o RH sabe bastante fofoca, é verdade? Na verdade, o RH sabe de tudo. O RH tudo sabe, tudo vê. É impressionante. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares. Muito bem. E agora é minha vez, né? Isso. Sala do chefe. Bah, gurias, eu trabalho com o meu chefe do lado. Pesado. Do lado, né? Errei, aprendi, mas faço de novo, né? Num determinado momento, meu chefe comprou um volante, né? Um volante, porque ele gosta de carros, enfim, né? E ele tinha saído para uma outra reunião e eu peguei o volante dele para fazer uma foto, né? Eu peguei o volante, né? E fui fazer uma foto. Eu terminei a foto e ele entrou na sala. Eu tava sentado na cadeira dele, fazendo a foto, né? Ele disse, tá, mas e aí, hein? Tá por conta? Eu agora estou na direção da empresa, né? E aí piada. Melhor piada. Eu disse, bom, né? Não vou perder o emprego, mas também, né? A piada não tá... perca a piada né? também. Exatamente. Então errei, mas aprendi, mas faço de novo, né? Porque não é porque a gente aprendeu que não pode fazer de novo, né? Exatamente. Só significa que a gente faz melhor. Com certeza. E outra, né, gurias? Eu sempre falo assim, ó, eu acho que dá pra ser feliz no ambiente de trabalho, né? Eu acho que o RH passa por tanto perrengue, né? Que eu acho que a gente tem que dar uma desopilada de vez em quando, né? Dar umas brincadas, né? Então, faz parte do jogo. É o mínimo, É né, o mínimo. Ricardo? Não, poder brincar com o chefe é bom, né? É maravilhoso. Quando, assim, a gente tem um chefe que dá pra trocar aquela ideia, que dá pra fazer uma brincadeira, pegar o volante, assim. Também vários chefes colecionam volantes, mas vou dizer, né? gurias, às vezes a gente dá umas erradas, né? Dá umas erradas, Pesa né? a mão. Esses dias eu tava muito incomodado com algumas coisas. Eu preciso dar uma saída da sala. E eu desci na produção e vi uma bicicleta de um funcionário. Eu disse, eu vou dar uma volta de bicicleta. Mas, Ricardo, gente, sério. você gosta de... Corro riscos. E eu fui dar uma volta de bicicleta e eu fui num determinado setor que não estava organizado no chão e eu quase atropelei o nosso diretor. Né? Aí o negócio ficou meio feio, assim, né? Daí eu tive que dar uma segurada, né? Aí recebeu uma advertência. Dessa vez... daí o RH que muitas vezes dá advertência, dessa vez eu recebi. Daí eu tive que ficar quietinho. Ali, né? Cuidado também que viver perigosamente não é bem assim. Às vezes não é bem assim, exatamente. Ricardo, se você encontrar um skate agora, vai ser a mesma... Né? Eu não me seguro, né? Eu preciso, né? A gente dá uma cuidada, mas vai lá, dá uma voltinha, né? Fazer alguma coisa. Não, e agora, pós-Olimpíadas, dá uma vontade de andar de skate, dá né? Dá uma vontade de fazer qualquer negócio. Exatamente, fazer uma ginástica olímpica. Qualquer coisa que dá, que a gente acha, a gente faz. Eu tô me sentindo até meio Rebeca já. Às vezes eu, sei lá... né? Daqui na próxima Olimpíada estamos aí, né? Grandes competidores. E, Ricardo, a gente sabe, né, então, que lidar com os colaboradores da empresa não é uma tarefa muito fácil, né? Mas você tem uma experiência de que lidar com ex-marido de funcionária pode ser ainda pior. Conta pra gente essa experiência aí. Gente, olha... Gurias... Eu digo assim, nunca o RH é só um RH, né? E nunca a gente consegue se programar para ter um dia em paz, né? 0 dia em paz, meu recorde é 0 dias. Não né? tem, assim, uma sexta-feira, 5 da tarde. Não tem, esquece, RH não tem. Não existe isso, né? Não existe. E realmente essa situação, ocorreram mais algumas situações nesse sentido, né? Mas, num determinado momento, eu recebi um funcionário na empresa, aliás, o marido de uma funcionária, ele queria conversar comigo. Então, bom, recebi ele, né? Disse, vamos ver o que aconteceu. De repente, quer me pedir alguma coisa, alguma orientação, dizer por que a funcionária foi ou não foi. E ele veio me tirar satisfação de por que a esposa dele estava saindo com o nosso motorista. Aí vocês imaginem a minha saia justa, né, gurias? Não, e o pior é que realmente eu sabia, né? Porque o RH tudo sabe, tudo vê, né? Então eu já sabia da história, mas enfim, né? Do portão para fora, as pessoas, elas são livres para fazer o que quiserem, né? E aí, gurias, eu fiquei numa saia justa, porque realmente eu sabia da situação, mas eu não sabia qual era a situação do casal, né? E, daqui a pouco, né, dou uma bola fora, né, termino com o casamento. Estão dando um tempo, vai daqui saber, a pouco termino o casamento e perco a funcionária, segue o casamento, como é que faz, né? E aí eu meio que saí pela tangente, disse, olha, né, não tô sabendo, né, enfim, acho que tu, né, te oriento a conversar com ela, ver o que tá acontecendo, o motorista não é nosso funcionário, é prestador de serviço, né, então assim, é dificultoso às vezes algumas situações. Depois, então,
Eles se separaram e ela ficou com o motorista. Ah, bom, história com final feliz. Final feliz. feliz. E eu não perdi a funcionária na época, né? Mas então tá final tudo certo. plenamente feliz. Final, Saldo não pro positivo. marido, ex-marido, né? Final ex-marido. não tão feliz, mas ex-marido. Mas Então- também, né? Porque que adianta ficar numa relação que o amor acabou É e que verdade. já não é mais possível reatar os laços. E uma aventura de vez em quando faz parte, né? Então tá Pode tudo certo, Aí né? já Pode não sei, acontecer, aí né? Pode já não acontecer. sei. Não desejamos, mas pode Mas pode acontecer. É raro, mas acontece eventualmente. Muito. Muito eventualmente. Bom, gente, nós também conversamos com profissionais que compartilharam com a gente os seus perrengues. E a gente vai escutar o primeiro deles agora. Olá, meu nome é Luciene Lazzaretti e sou executiva de vendas aqui da Metadados. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre perrengues de RH com vocês. Bom, eu trabalhei por mais de 22 anos em RH e aí nesse longo de 22 anos não tem como não ter passado por vários perrengues, inclusive porque eu comecei na área trabalhando como auxiliar de RH. Então comecei lá na época do ponto e o ponto não era lindo como é hoje, né, que até reconhecimento facial tem. Na minha época do ponto era ainda o cartográfico, muito engraçado. Enfim, e fazia FGTS ainda com disquete, ainda trabalhei numa empresa que a gente não pagava em dia o FGTS, ainda cada vez que eu fazia uma rescisão tinha lá 12, 13 meses, então cada rescisão eu tinha que fazer a GRRF, né? E nós fazíamos por disquete, então cada mês eu tinha que colocar um disquete e depois eu ia na Caixa Econômica Federal fazer o pagamento, às vezes com 12, 13 disquetes daqueles antigos. Aí quando chegava na hora do pagamento lá de um dos meses, não funcionava o disquete, corria para RH na empresa, refazer aquele mês para conseguir fazer o pagamento de tudo. Então esse já é um perrengue, né? Mas enfim, um dia estando numa empresa de mais de 5.000 funcionários, acho que na segunda semana que eu comecei, nós tínhamos um período de atendimento no balcão de atendimento. E aí eu tive que chegou uma pessoa no balcão, que eu não sabia quem era, né? E eu disse assim, senhor, precisa de alguma coisa? Ah, sim, eu queria ver sobre minha folha. Eu disse, olha, o senhor tem que voltar no horário de atendimento. E nisso saiu uma colega correndo do outro lado para vir atender essa pessoa. E atendeu rapidamente e tal. Quando ele saiu, ela disse assim, Lu, ele era o gerente da produção. Eu disse, ué, regras são regras. Tem horário de atendimento, ele tem que vir no horário de atendimento. Então, são perrengues que a gente passa, enfim, queria compartilhar um pouco com vocês, mas é importante aí para os jovens de agora permanecerem tendo outros perrengues. Obrigada. Gente, o que é um disquete? Não, tô brincando, eu sei o que é. A gente ainda sabe, mas não sei se o pessoal mais novo Mas, sabe. Gurias, eu fiquei aqui pensando, né? A gente estava comentando antes da social, né? Que é tudo hoje informatizado, né? E é tudo tão mais fácil, né? E mesmo assim, a gente, às vezes, dá uma reclamada que não é... Tu imagina tu ir pra caixa com disquete, Exatamente. né? Normalmente, tu tinha que ficar ali esperando. E aí, eu já não sei se tu sabe também, Ricardo, se tu pode me ajudar. Mas como era esse atendimento? Será algo rápido? Se tu entregava lá e saía? Se hoje já não é, né, Gurias? É É. tudo informatizado, né? Não é, tu imagina, há alguns anos atrás, né? Eu ia dizer, Exatamente. fila e rápido são duas palavras que não combinam na mesma Não frase. combinam, né? Não, verdade, Mas aí tu vê, né, verdade. que daí a gente começa a falar um pouquinho de ansiedade também, né? Na época as pessoas esperavam, né? Porque tinha que esperar, né? Sim. Hoje em dia que é tudo informatizado, as pessoas não esperam, né? É. Elas batem lá no RH, deu erro no seguro-desemprego, elas querem que gere para hoje, Uhum. né? E a gente tem essa possibilidade de gerar para hoje, né? Só que aí a gente acaba criando as pessoas ansiosas, né? Aí ela falou ali do cara da produção, né? Tá, mas vem no horário de atendimento do RH, né? Mas aí o RH é tão paternalista, né? Que se a gente não coloca limite, realmente assim, ó, a gente trabalha o dia inteiro atendendo pessoas. Porque sempre vão ter demandas, né? Do gerente, do cara da produção, né? Enfim, de diversos colegas, né? E eu acho como é importante a gente impor esses limites, né? Dentro do RH, né? Porque senão realmente fica insustentável, né? Exatamente. E não importa muito, né, quem é, se é o gerente, o diretor, se é a pessoa que está lá, né, numa função mais baixa hierarquicamente, o RH faz contato com todas essas pessoas, né? Então é muita gente para muita circular ali, para se relacionar. E é o que eu sempre digo, o RH nunca é só RH, né? O RH faz segurança do trabalho, o RH se envolve em treinamento, em desenvolvimento, recrutamento e seleção, folha, ponto, benefícios. Então, assim, o nosso dia de RH é muito cheio, né? Então, se a gente não organizar a agenda, diz, olha, o atendimento é esse horário, tu precisa entender que é nesse horário, né? Então, realmente fica bem difícil de trabalhar mesmo.
E para quem quiser, então, aproveitar os nossos conteúdos da Metadados, a gente sempre produz muita coisa legal para ajudar na rotina do RH. A gente faz e-book, faz live, faz webinar, faz artigo, e você encontra tudo isso lá no metadados.com.br/blog, acessa os nossos artigos, a biblioteca do RH, e a partir dali você consegue, então, chegar nesses conteúdos para ver social, para saber como lidar com aquele colaborador que está tendo problema, para saber qual é a legislação de férias e um monte de outras coisas que não dá para citar tudo aqui, mas vai lá para ter menos perrengue, gente. E os materiais todos muito intuitivos, né, gurias? Tu leu, tu consegue fazer e tá tudo certo, né? A gente é suspeita para falar, né? Mas... Muito bom. Até porque eu vou aproveitar esse gancho aqui da Flávia e também essa questão que a Luciane trouxe aí do disquete, para reforçar que hoje, né, esses processos burocráticos são muito mais simples de resolver, inclusive com as nossas soluções. Então, confere aí uma delas. Imagine uma plataforma web capaz de deixar as tarefas do seu RH mais leves e fluidas. Nós temos. O Flow é fácil de usar. A solução completa que agiliza todos os processos de departamento pessoal e mantém você e as suas informações sempre seguros. Evite multas e atrasos com um sistema atualizado e adequado à legislação. O Flow permite a personalização das funções e emite relatórios mais efetivos. Gerencie as suas atividades com uma plataforma multitarefas e sem retrabalho. Além disso, a navegação é intuitiva e as integrações possibilitam a visão unificada dos processos. Faça agendamentos e receba avisos para cumprir com as suas obrigações de forma tranquila. Conte com a nossa tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. Conte com as melhores soluções para o seu RH. E se você quiser saber mais sobre o Flow, como falou a Flávia, acessa lá metadados.com.br. E Ricardo, voltando aqui, quando existe alguma divergência legal entre o colaborador e a empresa, muitas vezes é o RH que acaba se tornando alvo. É por aí, né? É por aí, né? Muitas vezes o RH até apanha, inclusive, né? Meu Deus! E eu já passei por uma dessas situações, porque parece que tudo acontece comigo, né? Então, assim, olha... Por isso que você está aqui hoje. Tudo acontece, é muito perrengue, mas também é muita coisa boa, né? Não dá pra gente falar só dos perrengues, tem muita coisa boa, né? Eu sou um apaixonado pelos recursos humanos e eu não sei fazer outra coisa, né? Mas realmente, num determinado momento, eu tive essa questão, né? A gente afastou uma funcionária, né? Então, a gente sabe que depois dos 15 dias é por responsabilidade do INSS, né? O INSS não acolheu o afastamento dela, ela voltou, né? Ela voltou para a empresa e disse, olha, não consigo, né? O INSS não acolheu meu afastamento e tal, né? Só que não tô recebendo, daí eu disse, olha, né? Vamos lá, né? Legalmente, a empresa te paga né, até o 15º dia útil, depois é responsabilidade do INSS, né? Infelizmente, tu vai precisar ficar 3, 4, 5 meses, né? Então, tu, infelizmente, vai ficar sem receber nesse período, a não ser que tu entre com um processo contra o INSS, enfim, para que eles revejam esse resultado, né? Só que ela não aceitou, né? E aí ela me bateu, né? Ela estava sentada em cima, na minha frente, na minha mesa, ela fez volta e ela me deu 4 bolsadas. Ela me batia de bolsa, assim. Mas como é que eu vou ficar sem receber e tal? Mas, né, não tenho culpa, enfim, né? E aí meu chefe disse, olha, fulana, né? Calma, né? Vamos sentar, vamos conversar, né? E ela não quis conversar. E ela foi embora e nunca mais voltou, né? E aí, enfim, ela ficou afastada, depois ela retornou e a gente acabou fazendo o desligamento dela. Mas vocês vejam, gurias, que até isso o RH precisa passar. Ela literalmente me bateu, me deu 4 bolsadas, assim. Ela tava muito braba, assim, vocês têm que me pagar, né, não sei o quê, calma, deixa eu te explicar, senta aqui, né, não quero saber, e me dava com as bolsadas, assim, E ela já tinha algum outro histórico, assim, de agressão, né? De agressão, não, na verdade, eu lembro que quando eu entrei na empresa era muito engraçado, né, que a gente acaba conhecendo cada um e tal, né? E eu tinha medo dela, né? Ela parecia brava. Eu tinha medo Fazia dela. Todo sentido. Né? Então, às vezes a primeira impressão... É a que fica, né? Mal sabia o que anos Faz depois eu ia apanhar dela, né? E eu lembro que eu ia conversar com ela, gurias, e ela era muito ríspida, assim, muito grosseira, assim, né? Mas aí eu fui entendendo que era o jeito dela, né? Enfim, né?
com a individualidade dela, com as questões dela. Então, a gente acabou criando um laço muito tranquilo, assim. A gente se respeitava e dava tudo certo, né? Tranquilo pra ti, né? Mais ou menos, tu respeitava ela. Até aquele dia, né? Então, assim, mas são coisas que acontecem, a gente acaba... Não leva pro coração, porque a gente entende, né? Né, as pessoas querem uma resposta muitas vezes do RH, né? Mas às vezes o RH não tem todas as respostas, né? E fica muito difícil às vezes as pessoas compreenderem dessa forma, né? Ela só perdeu a estribeira um pouquinho e tudo certo. Hein, Ricardo, mas se te consola um pouco, tu não é o único, viu? No outro episódio que a gente teve sobre perrengues do RH na primeira temporada, nossa colega Carol, que também já trabalhou muito tempo com RH, ela contou que ela foi ameaçada também por uma demissão, enfim, que ela fez. Ela foi ameaçada, até teve que registrar a queixa na polícia por causa dessa ameaça que ela sofreu, de ser agredida e etc. Então, pelo jeito, é uma coisa até recorrente nesse universo. Eu também já tive essa situação, tá, Gurias? Eu também já fui ameaçado por um colaborador. Né? Foi inesperado, assim. Aquilo me marcou muito de uma forma não tão boa, né? Por óbvio, né? Eu tinha um funcionário, né, que ele trabalhava bastante tempo com a gente, mas ele também já vinha dando traços de que ia dar problema, né? Mas daí o gestor não quer perder o cara, né? Porque daí o mercado realmente tá difícil para a gente conseguir bons profissionais, e tecnicamente ele era bom, né? Mas comportamentalmente ele deixava a desejar inúmeras vezes, né? E aí, em determinado dia, eu fui chamado no setor e, gurias, eu chego no setor, vocês não acreditam que eu encontrei. Eu encontrei o cara sentado com uma fogueira no setor. Tá. Qual era o setor? Matrizaria. Era um setor de matrizaria, um setor... Grupo escoteiro. Né? Tipo grupo escoteiro, né? Então, e ele sentado tomando um café como se ele estivesse realmente acampando, né? Com uma fogueira no setor. Eu disse, cara... Não é um lugar adequado. Me ajuda a te ajudar. Tem matas por aí. Me ajuda a te ajudar, né? Aí eu fico pensando muito longe, assim. Eu imagino ele arquitetando aquilo, né? Aonde que eu vou colocar? Eu preciso de uma madeira, de um isqueiro, né? Imagina a logística, né? Mas por que ele fez a fogueira? Porque tava frio, né? E ele queria na cabeça dele se aquecer, né? Uhum. E aí, obviamente, eu, né, peguei a extintora, peguei o fogo só que ele já tinha me tirado muito do limite, assim, né? Daí disse, vamos lá e vamos conversar, né? Daí eu chamei ele no RH e a gente desligou ele por justa causa. Já tinha um histórico aí, né? Uhum. E aí, dias depois, obviamente, a gente recebeu uma intimação, né? Da Justiça do Trabalho. E no dia da audiência, eu lembro até hoje, eu tava saindo para ir para a audiência, eu recebo uma ligação no meu celular particular, né? Aleatória, assim, dele, ou enfim, alguém me ameaçando que se a gente não fechasse acordo na primeira audiência, ele ia me matar. Eu disse, bom, né? O que eu faço, né? Eu disse, bom, vamos pedir ajuda, né? Então, eu fui escoltado pela nossa empresa de segurança até a audiência, né? A audiência ocorreu de uma forma muito pesada, muito tensa, que o próprio juiz do trabalho pediu que o segurança da Justiça do Trabalho acompanhasse a audiência. Imaginem eu com todo esse tamanho, 1,64 m, né, de RH, passando por essa situação. Obviamente, a gente não fez acordo na primeira audiência, então aí o segurança da Justiça do Trabalho me acompanhou até o carro, e do carro, o segurança da empresa me acompanhou até a empresa, e da empresa, o próprio segurança me acompanhou até em casa, nesse dia. E aí depois, seja o que Deus quiser, né? Mas graças a Deus não aconteceu nada, né? Nenhuma tentativa. Eu tô aqui, inclusive, tá tudo certo. Acho que já passamos o momento em que isso poderia acontecer. Agora já foi, faz bastante tempo, então não vai acontecer mais. RH deveria receber insalubridade, tá errada? Periculosidade, insalubridade é pouco. Grau máximo ainda. É por isso que vocês dão uma pisadinha ali na psicologia igual tu tá fazendo? Não é uma pisadinha. Né? Agindo os dois pés. Uns dois pés, né? Eu digo... Bom, então a gente vai escutar agora mais um depoimento para dar uma quebradinha aqui, que ficou tenso um pouco, né, o clima. Vamos ouvir mais um depoimento que encaminharam pra gente. Olá, tudo bem? Eu sou a Liliana, sou analista de sucesso do cliente na Metadados há 5 anos e por 20 anos trabalhei em RH, né? Tanto na parte de desenvolvimento de DHO, quanto na parte de administração de pessoal. E um perrengue que eu tenho para contar para vocês, que foi uma situação que fez a gente mudar um pouquinho o processo de trabalho. Eu trabalhava numa empresa de muitos funcionários, de em torno de 2.000 funcionários. E na época a gente abria para atendimento do balcão de RH
ali na volta do almoço, a 1h10. E aí faziam filas de colaboradores para atendimento. Sempre ficavam 2 pessoas, uma mais na parte de administração de pessoal e outra mais na parte de recursos humanos, desenvolvimento, né, de pessoas. Aí estava eu nesse momento do atendimento, uma fila de pessoas, e um colaborador trouxe um documento que ele queria tirar a esposa do plano, e já trouxe o documento de divórcio dela para demonstrar, assim, que realmente ela não era mais esposa e que ele queria tirar. Nem precisava, simplesmente se ele dissesse que ele queria tirar, estava a direito dele, né? E ele trouxe na sequência, falou o nome da pessoa que ele queria colocar no plano. Então ele já tinha uma pessoa para colocar no lugar da esposa. E era um documento de uma declaração de união estável. E quando ele falou o nome, o colega que estava atrás escutou o nome e disse, certo, se conheciam, né? E vamos supor que fosse a Maria. Tu vai casar com a Maria, tua sogra? E nisso virou uma situação constrangedora e de piada ali dos colegas. Vocês sabem que na indústria, né, o pessoal é bastante piadista. E fez a gente repensar. Depois foi um motivo de a gente levar isso para a nossa gestão e considerar atender as pessoas de forma individual para não expor. Mas virou um motivo de burburinho. O cara coloca a esposa no plano, depois tira e coloca a sogra, casa com a sogra e tal. Mas assim, foi um momento da gente repensar, foi um perrengue, né, pra gente parar com o burburinho ali na hora e chamar o pessoal para o que tinha que ser feito e aí parar um pouco o burburinho. E aí depois a gente acabou mudando aí a forma de atender os colaboradores. Um beijo para vocês, essa foi minha história hoje. Pequenos mal-entendidos, né? Eu acho que numa próxima vez, a gente tem que fazer histórias de família no RH. Porque como tem... Bom tema. É verdade. Eu já tive problema com ex-mulher também, de marido, por essas situações assim também, né? Porque eu acho que as pessoas não se conversam, né? O marido não conversa com a ex-mulher, é uma confusão, né? E eu também já tive a mesma situação, né, de tirar a esposa do plano, mas era muito mais fácil. Eu fui lá, tirei, acabou, obrigado, de nada, tchau. E aí a ex-mulher me ligou muito braba, porque ela estava no plano, ela precisava usar o plano e não sei o que, a empresa tirou e ela vai nos processar. E eu disse, olha, né, troca uma ideia com teu ex-marido, de repente, foi por solicitação dele, né, então vocês precisam se conversar, né. E pensão também, né, pensão é uma confusão, né, pensão para RH é uma confusão. As pessoas não entendem as pensões, né, então as mulheres também ligam muitas vezes para nós, por que não cai minha pensão? Por que o valor da minha pensão é isso? Olha, tu precisa ver com teu esposo, com teu jurídico, né? Então, é bem casos de família. O assim RH mesmo. é culpado por tudo, Por na tudo, vida o da RH pessoa, tem as né? costas largas, né? Mas Sim. assim, homens, façam o mínimo. Paguem a pensão pro filho de vocês, entendeu? Isso é o mínimo que vocês têm que fazer na vida. Verdade. Pronto, mandei minha mensagem. Missão cumprida aqui no podcast, podemos encerrar. Se você tiver alguma história também para contar pra gente, algum perrengue ou uma sugestão aí de tema para os nossos próximos episódios, deixa aí nos comentários então, combinado? Ricardo, você também tem experiência como técnico em segurança do trabalho, não bastasse, né? Não. Não bastasse todos os perrengues. Então essa, né, seria então outra área que junto com a RH costuma render boas histórias. Tem alguma aí para compartilhar? Gurias, rende boas histórias. Olha, essa questão, né, do rapaz que me ameaçou foi uma delas, né? Eu, como técnico de segurança, fui lá, conferi a situação, tive que literalmente apagar o incêndio, né, cara, com fogo, enfim. Mas... Literal e metaforicamente. Metaforicamente, né? Assim, né? Então, a gente tá todos os dias apagando incêndio de tudo quanto é lado, né? Então, o nosso dia a dia nunca é só um dia, né? Eu gosto que o Ricardo tem uma torre, que ele tem um jeito assim... Ai, gurias, mas ele vai com muito uma tranquilidade, tranquilo, né? Muito ele já, tranquilo. assim... Não, tem um fogo, né? Tinha fogo na Vamos sala, apagar vamos este apagar fogo. este fogo, né? E depois a gente vê o que faz, né? Mas é muita resiliência, né, gurias? Muita resiliência, porque a gente passa por tantas coisas todos os dias, né? Que se a gente não for um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, um pouco mais sutil, fica mais difícil de levar as coisas, né? Claro que tem dias que não dá, né? Tem dias que a gente quer matar todo mundo, né? Mas na maioria dos dias eu sou muito tranquilo, muito sereno e tá tudo certo. Aí eu tava vindo pra cá, né, pra Caxias. Eu moro em Farroupilha, então, pra quem tá fora aqui da Serra, são 20 quilômetros. E, gente, eu me estresso no trânsito, sabe? Eu fico estressada, porque as pessoas, elas dirigem mal. Eu também dirijo mal, todo mundo dirige mal, né? Aí eu fiquei pensando,
eu tô muito estressada, eu vou chegar lá e perguntar para as pessoas se elas também, né, antes de gravar o videocast, se elas também se estressam no trânsito. Aí chega aqui o Ricardo, conta a história que apanhou de bolsa. O cara acendeu a fogueira no meio da matrizaria. Sim, nem pergunta, né? Porque no trânsito ele deve... E ele conta que, pleno. calma, é muita resiliência, é muito estressante com o trânsito, Mas gente. eu prefiro ser feliz do que ter razão muitas vezes. Tá Sabe que eu tava certo. me lembrando de uma situação que aconteceu comigo que me deixou muito constrangido lá no começo da minha carreira, né? Nessa empresa que eu tô hoje. A gente tinha uma vaga a nível estratégico, né? É uma vaga para o comercial. E eu recebi um currículo de uma pessoa muito boa, que eu já tinha contratado ela pelo currículo, né? E aí ela chegou para fazer entrevista comigo, então ela aguardou na recepção, eu recebi ela e tal. E eu sou muito tranquilo, muito leve, ofereci um café, ofereci uma água, vamos conversar. E aí conversei um pouquinho com ela, ela me perguntou assim, tá, mas quem é que vai fazer a entrevista comigo? Aí eu disse assim, sou eu. Tá, mas tu? Eu disse, sim, né? Sou eu. Qual o problema? Aí ela levantou e disse assim, bah, eu não vou fazer entrevista contigo porque tu é muito novinho. Ah, não. E eu fiquei meio constrangido com aquela situação. Na época, tá, eu tinha 24 anos, 23, 24 anos, né? E aí ela simplesmente, ela levantou, ela pegou as coisas dela e foi embora, não deixou falando sozinho. Né? Aquilo me constrangeu tanto porque eu não esperava, né, uma atitude, né? Porque eu recebi ela tão bem, né? Com tanto carinho, com tanto acolhimento, né? E ela disse, eu não quero fazer entrevista contigo. Se for contigo, eu vou embora. Desrespeitosa, né? Então ela levantou e foi embora. Então, né, a gente constrói essa resiliência na força, né? Ou tem, né? Etarismo é um termo que a gente aplica hoje para situações como essa, né? Quando tem preconceito em relação à idade. E a gente vai ter um episódio ainda nessa temporada para falar sobre esse assunto. Então, quem se interessa, é preconceito tanto com as pessoas que são mais jovens, quanto com as pessoas que são mais velhas. E o mercado de trabalho tá cheio disso, né? Então, a gente precisa falar sobre esse assunto e nessa temporada a gente vai ter um episódio para tratar só sobre isso, sobre etarismo. Exatamente, temos uma expert já no assunto, né, Flávia? E, Ricardo, você compartilhou aqui com a gente histórias em que você foi alvo do ódio da RH, no RH, né? E tem alguma história em que alguma vez o RH foi bom para você? O RH é sempre bom, gurias, assim, realmente, sim, o RH tem muito meu coração, né? Então, todos os dias que a gente consegue fazer um recrutamento e seleção, que tu consegue acolher a pessoa que ela está precisando e a empresa acolhe essa pessoa, né? E a pessoa valoriza isso, é muito legal, né? A gente conseguir ver o desenvolvimento das pessoas, né? Lá na empresa, por exemplo, a nossa compradora, eu contratei ela 5, 6 anos atrás para auxiliar de produção, né? Então, e ela se tornou nossa compradora, né? Então, eu fiz todo um movimento de desenvolvimento dela, né? De capacitação, de treinamento, né? E hoje ela é uma exímia compradora, né? Então, acho que isso aquece muito o coração de nós, recursos humanos, né? E teve uma outra situação também que aconteceu comigo num sábado. Eventualmente, eu vou trabalhar no sábado porque, né? As nossas demandas são muito grandes, né? A gente sabe. E eu vou fazer as minhas coisas no sábado e alguém interfonou na recepção da empresa pedindo para deixar um currículo. E era um senhor muito senhor, né? Tu falou a questão da idade, agora eu me lembrei dessa situação. Era um senhor muito senhor, assim, né? E aí eu atendi o interfone, porque eu estava sozinho na empresa. Eu queria deixar um currículo. Aí a nossa orientação, enfim, deixa na caixinha do correio, depois a gente olha, né? Aí, não sei, alguma coisa me tocou, assim, que eu precisava conversar com ele. Aí eu disse, o senhor aguarda na recepção um momento? Aí ele aguardou, eu recebi ele. Ele era muito judiado, assim, sabe? Um senhor bem mais velho, mais judiado, mas com muita vontade de trabalhar, muita vontade. Então, eu ofereci um café, a gente conversou, né? Ele me abraçou muito, né? Porque eu recebi ele num sábado, era um sábado de tarde, né? Então, eu já comecei a olhar por esse lado, né? Poxa, sábado de tarde, o cara de porta em porta pedindo emprego, de repente, é a minha salvação para essa vaga que eu tenho aqui, né? Então, vamos se ajudar. E, realmente, eu contratei ele ficou extremamente feliz, né? Não ficou muito tempo na empresa, porque ele acabou tendo que ir embora daqui, mas aquilo também aqueceu muito meu coração, né? Porque ele foi extremamente grato a nós, né? Quanto empresa, né? A empresa também faz um movimento de acolher as pessoas, né? Eu acho que quando a gente fala de recrutamento e seleção, existe a dificuldade do mercado, a gente sabe, né? Mas também existe o outro lado, né? Será que a empresa está fazendo o papel dela, né? Está acolhendo essas pessoas, está respeitando essas pessoas, né? Está levando em consideração a idade ou não, né? Então, acho que tem muitas coisas boas, sim.
Ai, que bonito. É uma troca muito intensa que existe, né? Embora às vezes essa troca ela seja não tão gentil, mas na maior parte do tempo a gente sabe que ela ocorre dessa maneira como tu relatou agora, Exatamente. né? E faz muito sentido pra gente, né? Quem é RH sabe, né? O quanto nos brilham os olhos, né? Eu acho que... E a gente tá numa posição muito difícil, né? Porque a gente não dá para ser tão paternalista, né? Mas também não dá para ser tão carrasco, né? Então a gente fica entre o carinho nos funcionários e a posicionamento muitas vezes da direção, né? Então para a gente de RH é difícil às vezes achar esse equilíbrio, né? Uhum. Afinal, é um colaborador que está ali, né? Mas é outro ser humano. Exatamente. Com suas histórias, enfim, seu temperamento. E acho que o RH tem também esse papel de saber identificar e lidar com esses desafios também, né? A gente pode chamar. Lidar com pessoa é sempre um desafio, né? É sempre um desafio, ainda mais nos dias de hoje, né, gurias? A gente sabe o quanto a gente precisa fazer com que a empresa seja um lugar que faça sentido para o colaborador, né? Eu acho que já foi a época que as pessoas iam lá só para trabalhar, né? Tá, estou aqui por que mais? Né? Não é só pelo salário, né? Eu tenho um cuidado, eu tenho um acolhimento, eu tenho um olhar mais humanizado para mim, né? A empresa sabe quem eu sou, né? Então, acho que todo esse contexto faz parte hoje em dia, né? Com certeza. Bom, nós estamos aqui nos encaminhando para o final do nosso episódio, que também pode ser aqui encarado como uma espécie de grupo de apoio, né? Porque afinal, quem não tem um perrengue ou uma história bonita para compartilhar, né? Verdade. Mas antes da gente encerrar mesmo, Ricardo, afinal, o RH é capaz de despertar amor e ódio, né? E o que fazer para superar esses desafios e se manter aí firme na profissão? Olha, gurias, tem inúmeras dicas, né? Mas o que eu levo muito para mim, assim, eu cuido muito do meu sono, né? Eu faço uma higiene do sono, assim, muito tranquila para que eu consiga no outro dia estar pleno, estar tranquilinho, né? Eu faço atividade física 2 vezes por dia, né? Então, eu vou para academia antes de trabalhar, vou ao meio-dia, né? Eu acho que isso me traz uma serenidade muito maior, né? Porque eu começo o dia já... né, endorfinado, né, então a minha manhã rende muito, né, e aí às vezes no final da manhã rola aquele estresse, eu vou pra academia de novo, então eu volto endorfinado de novo, né, então tenho minha boa noite de sono, né, eu acho que a gente precisa disso, né, acho que muito mais que estudar, que ler um livro também, que faz muito sentido, a gente precisa se cuidar, né? Precisa olhar pra gente mesmo e a gente sempre fala, né? O RH cuida de tantas pessoas, né? Mas quem é que cuida do RH, né? Então, acho que a gente precisa olhar um pouco para nós, cuidar da saúde física, saúde mental, higiene do sono, acho que faz muito sentido, assim. Se eu pudesse deixar um recado para as pessoas, realmente é isso, cuidem do sono, cuidem da alimentação, que vai influenciar em todo o dia, todo o nosso processo do dia ali. Adorei a dica. Antes de cuidar das outras pessoas, cuide-se, né? Isso aí. Faz todo sentido. E às vezes parece muito básico, né? Mas que a gente não tá fazendo, e não é só o RH, ninguém tá fazendo por si, né? Que assim, se movimentar, se alimentar, dormir. Às vezes a gente tá tão pilhado em fazer 1000 coisas e atender a necessidades dos outros ou a necessidades que nos são impostas e a gente não tá fazendo isso. Exatamente. Né? Exatamente. Bom, antes de fechar mesmo o episódio, eu tenho mais uma dinâmica aqui que Não, mas não é uma dinâmica, na verdade é só já é padrão, assim, dos nossos videocasts, né, Flávia? Sim. Eu vou pedir para vocês dicas de livros, de filme, de série, algum conteúdo que vocês acham que pode acrescentar a esse tema aqui de hoje, nem que seja só para descontrair. Gurias, eu sou péssimo com nomes de livros, assim, né? A faculdade me faz ler tanta coisa, né? Que, assim, eu sou péssimo realmente com nomes, né? O que eu deixaria de dica realmente é que as pessoas lessem mais sobre comunicação, né? Eu venho percebendo que existe uma dificuldade muito grande das pessoas se comunicarem, né? E como se comunicar, né? Então, se eu pudesse deixar uma dica, realmente busquem informações de como se comunicar, quanto é importante a comunicação, tanto para RH, como para diversas áreas de atuação, para a empresa, né? O quanto as empresas ganham, né? Quando a gente consegue e aprende a se comunicar, né? Então, acho bem importante. Eu vou numa dica que está bem hypada ultimamente, mas que acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, que é sobre sentimentos, sobre emoções, que é Divertidamente, né? O filme. Saiu o 2 agora, quase todo mundo assistiu, foi quase impossível ir ao cinema. Eu não assisti. Assista, então aproveita a minha dica. Teve o 1, quem não assistiu o 1 é muito bom.
Quem não assistiu o 2 é muito bom também. Quem não assistiu nenhum dos dois, assista. Eu acho que é muito legal para a gente até pensar e refletir um pouco sobre a gente. E fala um pouco sobre essas emoções, né? Que são despertadas na gente. Como a gente também precisa aprender a lidar com isso. Porque não pode sobrar para RH, gente. Não dá para ser tudo nas costas da RH. Vamos dividir um pouco esse fardo aí, né? É verdade. Isso aí. Ótimas dicas aqui. Ricardo, muito obrigada pela tua participação. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os RHs que estão nos acompanhando? RHs, se cuidem, né? Vamos se cuidar mais, vamos se olhar mais. Acho que a gente protege e acolhe tantas pessoas que eu acho que a gente se cuidar faz muito sentido, né? Não esqueçam das pessoas, acho que a gente está aí pelas pessoas, né? E é isso aí. E aprenda uma arte marcial. Defesa pessoal. RHs, defesa pessoal realmente é muito importante. Ótimo. Vamos lá. Flávia, obrigada pela parceria aqui hoje também. Obrigada, é sempre um prazer. Obrigada, Ricardo. Obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Se você gostou do episódio, deixa seu like, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. E se você está nos acompanhando pelo Spotify, deixa a sua avaliação também, combinado? Nos vemos numa próxima. Até lá!